A vida de Elias é uma vida muito impressionante, porque ele, além de ter causado um grande impacto na sua comunidade, em Israel, ele também, por causa do seu exemplo, ele estendeu essa influência por longos anos, mais de 1000 anos. Hoje, inclusive, o povo de Israel olha para Elias como uma figura muito importante da história. Não só Elias, como Davi também, como Moisés, mas Elias é uma daquelas pessoas que marcaram a vida de um país inteiro. E é impressionante que quando a gente começa a olhar para a vida de Elias, a gente começa a perceber a razão pela qual ele de verdade fez diferença onde ele estava. Agora, é interessante que em Tiago, quando retrata Elias, fala que ele era sujeito às mesmas dificuldades que a gente. Olha só, mesmo 2000 anos depois, quando Tiago escreveu falando a respeito de Elias, já estava dizendo que, embora fosse aquele figurão todo, aquele quase que um super-herói, ele era sujeito às mesmas vaidades que nós, nos consolando, obviamente, nos dando informações suficientes para que a gente possa fazer ao menos igual a Elias, também causar impacto, porque ele não é muito diferente do que nós mesmos, quer dizer, é de carne e osso, é pecador, era pecador, e nós, nessa mesma condição também, podemos fazer diferença onde nós estamos. A gente abriu no capítulo 18 de 1 Reis, que a gente já viu, a gente tem caminhado no capítulo 18 de 1 Reis, levantando, obviamente, algumas observações na vida de Elias, que nos diz por que ele causou impacto naquela comunidade. E a gente, obviamente, já teve isso. Eu espero que você, que já tenha acompanhado essa série, deve lembrar, espero que você lembre a respeito de que a cena basicamente era quando Elias profetizou de que não haveria absolutamente mais chuva na terra, até a palavra de Deus voltar e anunciar que haveria chuva. E assim aconteceu. A verdade foi que Acabe, o rei de Israel, um dos piores reis, e é listado que ele era o pior dos reis que tinham passado por Israel. Obviamente com um governo mau, principalmente porque tinha afastado de Deus, tinha cultuado Baal, feito ídolos em todo o país, como uma espécie de macumbaria generalizada no país. O fato é que assim aconteceu. E por causa disso, Deus tinha profetizado através de Elias, quer dizer, Elias tinha profetizado, dizendo que por causa do coração duro, da idolatria, do afastamento de Acabe, que levou todo o povo também, o povo, o Israel, ia passar por uma disciplina. E a disciplina era não chover. E num país que era totalmente agrário, dependia da chuva, dependia da terra, 3 anos sem chuva, o resumo do capítulo 18 dizia que era severa a fome em Samaria. E era esse contexto que a gente entra quando começa a perceber a vida de Elias. Elias, então, depois que profetizou, dizendo para Acabe que não haveria chuva, e começou de fato a faltar chuva em Israel, começou a padecer de fome, o rei obviamente ficou querendo encontrar Elias em qualquer lugar para prestar contas, porque colocou na cabeça que o culpado de tudo aquilo era Elias, porque tinha jogado praga no país, e o país obviamente recebeu as consequências da praga que Elias tinha jogado. Passados esses 3 anos, Elias foi encontrar com Acabe. Nós já vimos isso também. Quando Elias encontrou com Acabe, Elias foi logo falando para Acabe: olha, Acabe, você, na verdade, Acabe quem foi falando com Elias, né? Ó, perturbador de Israel, você, como se estivesse falando, você é um Acã, quer dizer, você trouxe maldição para a gente. E aí Elias retrucou: não, quem tem trazido maldição é você é quem trouxe prejuízo para o país. Aí Elias tomou a frente também e falou: olha, vamos tirar a prova dos 10 agora. Vocês se reúnem, quer dizer, reúnam todo o povo no Monte Carmelo, que a gente vai se encontrar lá e Deus vai resolver o problema. E aí, obviamente, Acabe entendeu que deveria fazer isso. Reuniu todo o povo lá no Monte Carmelo, quando Elias apareceu, para mostrar exatamente qual era a vontade de Deus. É nessa cena que a gente vai entrar agora. A gente, claro, deu um salto muito grande. A gente passou 3 semanas falando só sobre esse período da história, mas a gente vai entrar agora nesse encontro de Elias com o povo, lá no Monte Carmelo. Elias já tinha falado com o povo: olha, vocês têm oscilado de um lado para outro. Uma hora vocês pertencem a Deus, outra hora vocês pertencem ao diabo, a Baal. Uma hora vocês dizem que querem servir a Jesus, a Deus, né?
e outra hora você quer servir a ídolos. Então, nesse momento, o povo ficou meio que quieto ali, ouvindo o que ia acontecer, até que Elias falou exatamente aquilo que vimos na semana retrasada. Eu vou tirar a prova dos 10 aqui com vocês. Nós vamos fazer um sacrifício sem fogo agora. A gente não vai tocar fogo no sacrifício. Eu vou fazer um altar, vou sacrificar um animal, e vocês, os sacerdotes, os profetas de Baal, vão sacrificar um outro animal também. Mas não é para a gente colocar fogo. E a gente vai clamar ao nosso Deus. Vocês clamam a Baal, eu vou clamar a Yahvé, a Jeová. Aquele Deus que mandar fogo, que responder com fogo, queimando a oferta, esse é o verdadeiro Deus. Aí o povo falou, boa essa palavra. O povo falou, é excelente essa ideia. Porque o povo, como é de costume, quer ver milagres, quer ver coisas fantásticas. E o povo, aceitando esse desafio de Elias, vai para a cena que a gente vai entrar agora. Mas é importante que a gente veja algumas coisas que a gente já passou, porque nós vamos terminar hoje essa série, né? Eu queria que a gente verificasse algumas coisas a respeito disso antes da gente ler o texto que está, obviamente, como já falei, 1 Reis, capítulo 18. As qualidades que a gente já viu na vida de Elias, como uma vida impactante, as marcas que ele tem e as marcas que ele acaba deixando na vida das pessoas que observam aquilo, que querem parecer com Jesus, uma delas é a sensibilidade. Embora tenha outras, mas a gente já listou essa sensibilidade, obediência, resistência, objetividade e visão. Sensibilidade porque o texto diz que quando Deus falava com Elias, ele ouvia. E não é qualquer cristão, não é qualquer crente que ouve a voz de Deus, não. Existe uma dificuldade, uma barreira, e essa barreira não está de lá para cá, a barreira está daqui para lá. Porque nós já sabemos disso. Deus não quer conversar com a gente, Deus não quer nos orientar, Deus não quer nos dar sabedoria. Quer. Mas se a gente não tem ouvido essa voz de Deus, não tem ouvido essa orientação, não tem ouvido, ou não tem tido esse discernimento, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. A gente é que de alguma maneira tem resistido, tem travado os ouvidos, tem de alguma maneira negado ouvir o nosso Senhor. Mas Elias tinha sensibilidade espiritual, mas também tinha obediência, porque não adianta você ouvir Deus se você não obedeceu. Porque muitos até ouvem, quando muitas vezes lemos a Bíblia, estamos ouvindo a voz de Deus. Mas por que não obedecemos? Mas Elias causava impacto porque ele era sensível à voz de Deus, mas também era obediente. E talvez nos falta muitas vezes a obediência. Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Daqui a pouco a gente começa a reclamar da vida. A gente reclama muito das coisas que não dão certo conforme os planos que a gente faz. Mas muitas vezes isso acontece simplesmente porque a gente é desobediente. A gente muitas vezes quer levar a vida que a gente quer. Nós é que somos o gerente da nossa vida. Nós é que somos o dono, nós é que somos o motorista, o guia, o piloto. Muitas vezes nós é que queremos dirigir a nossa própria vida. Mas Elias, ele ouvia e obedecia. Deus fala, vai, e ele pinotava indo. Ele não olhava, ele não ficava calculando, será que devo fazer ou não? Independente do prejuízo que fosse ter. Ele também tinha resistência. Resistência nesse sentido de que ia levar tapa mesmo. E uma das coisas mais sérias que eu vi no texto foi quando Acabe o acusou de ser o amaldiçoador, a culpa de toda a desgraça que estava acontecendo, muitas pessoas morrendo de fome. A culpa era de Elias. Olha só, um servo do Senhor, uma pessoa que obedecia a Deus, fazia o que Deus queria para o bem da nação, ainda era culpado, era taxado como aquele que era ruim, né? A culpa é sua. É aquela situação que a gente já vê em quase todos os lugares. Quando você aconselha uma pessoa, você tem que caminhar por aqui. Se você não caminhar por aqui, você vai dar com os burros na água. Você vai ser atropelado por um caminhão. Aí a pessoa não obedece, é atropelada por um caminhão, depois fica falando, eu fui atropelado por um caminhão porque você jogou praga em mim. Você que ficou me amaldiçoando. É assim que acontece muitas vezes. Muitas vezes nós, que tentamos ajudar alguma pessoa, somos acusados de alguma coisa errada que acontece com uma outra pessoa. Resistência nesse sentido, porque nem todo mundo vai ouvir, mesmo sabendo que é a voz de Deus, a pessoa não quer ouvir como Acabe. Acabe sabia que era a voz de Deus. Por favor, não fale isso, porque quando você falar, vai acontecer. Mas Deus mandou falar. Elias também tinha objetividade.
Eu bem poderia falar foco. E é isso mesmo. Elias não rodeava a vida. Muitas vezes a gente vai falar com alguma pessoa a respeito da vontade de Deus e a gente fica cheio de Deus, fica com medo. Como é que a pessoa vai pensar a respeito disso? O que ela vai achar de mim? De mim. A respeito daquilo que eu tenho para falar para ela, ou ajudar, ou alguma coisa assim. Ele era objetivo porque não ficava rodeando. Objetivo no sentido de, é para fazer? Vou fazer. Tinha foco e também tinha direção. Nesse lugar que eu vou fazer, não vou ficar perdido. Também tinha visão. Elias era aquela pessoa que ele enxergava além das coisas, além das pessoas. Sabe que é uma das grandes qualidades de qualquer cristão? Embora todas essas sejam boas qualidades de pessoas que causam impacto, mas quem tem visão, ela olha lá adiante, consegue enxergar o depois. É quando a gente consegue enxergar nos nossos filhos um grande potencial para missões no mundo. É quando a gente consegue olhar para aquele bebum que está, de alguma maneira, esperando a gente dar uma notícia boa para ele, a notícia do Evangelho de Jesus Cristo, a gente já olha para aquele bebum como aquele que vai alcançar aquelas pessoas que estão naquela situação. Muito mais do que a gente, porque a gente já tem uma resistência com relação a isso. É aquela pessoa que olha para um drogado, olha para qualquer figurão, qualquer pessoa do planeta, seja jovem, seja adulto, seja idoso, seja criança, a pessoa que tem visão, ela percebe rapidamente o potencial daquela pessoa no reino de Jesus Cristo. Mas às vezes a gente mal olha para o que nós podemos fazer, então é muito difícil de ter visão. Visão, alcançar muitas vezes para alcançar outros, e outros, e outros. Eu lembro do apóstolo Paulo falando para Timóteo, falando assim, olha, eu quero que você ensine isso para outras pessoas que sejam capazes de ensinar outras pessoas. Engraçado isso. Fazendo aquela sistemática de, olha, ensina para quem vai receber bem o ensino, que seja capaz de ensinar outras pessoas ainda. E o apóstolo Paulo fala, aquilo que eu te ensinei, te doutrinei, através de muitas testemunhas, através de muitas testemunhas, então não era bem direto, ok? Você ensina outras pessoas, que sejam capazes de ensinar outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele vislumbrava a 5ª geração. E muitas vezes mal a gente consegue enxergar aquilo que nós mesmos, eu e você, o que a gente pode fazer. De ir ali na padaria, de conversar com os colegas na escola, no trabalho, e fazer a diferença, e causar impacto na vida dessas pessoas. Então essas são as qualidades de uma pessoa que tem uma vida impactante. Essas são algumas das qualidades. Hoje a gente vai terminar essa série porque nós vamos para aquele texto que para mim é um dos mais espetaculares que nós temos no Antigo Testamento. Aquela cena que a gente percebe logo, né? Isso é fantástico mesmo. Deus teve muita misericórdia do povo de fazer aquilo, de mostrar para ele qual era a vontade dele. Mas o texto, ele bem diz a respeito de algumas coisas que eu gostaria de enfatizar. Hoje, como já falei, já tenho visto, o texto é grande. Eu costumo usar textos tão longos assim, mas eu quero que você acompanhe comigo. O texto está, como falei, em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 25. Se você consegue enxergar aqui, você pode acompanhar comigo. Tá bem? Então, a gente já vai entrar nessa cena, vai entrar nesse momento agora, em que Elias já tinha desafiado os profetas de Baal, a prova dos 10, né? A verificação final. E nós vamos ver agora como é que foi a situação nesse trecho que termina a nossa passagem, nossa reflexão no capítulo 18 de 1 Reis. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos. Tinha preparado os novilhos, já tinha entregue ali o touro, o bezerro, algum animal grande, obviamente, né? E preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus. Engraçado. Invocai o nome do vosso Deus. E não lhe metais fogo, quer dizer, não coloca fogo no sacrifício, não. Aí tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse,
e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. A gente tem mais duas partes desse texto aqui, 3 na verdade. Mas embora tenha vários aspectos que a gente poderia avaliar aqui, não é basicamente esse que a gente vai refletir. Eu frisei essa ideia de que quando os profetas de Baal citaram isso, Baal, responde-nos. Isso está na revista atualizada, na versão da Bíblia, versão revista atualizada. Na NVI também assim, Baal. É uma expressão muito impressionante. É uma expressão que diz exatamente para mim e para você que aquele povo confiava de que Baal fosse o Deus verdadeiro. Baal, colocando paixão naquilo, colocando o seu coração e o seu sentimento. Não é só, olha só, aquela ideia de uma desconfiança. Eles estão aqui falando com um falso Deus. Baal, já estava demorando, até o meio-dia não tinha respondido. Bem provavelmente esse Baal, essa entidade, não respondeu porque o nome de Deus estava em jogo ali naquele momento. E o texto seguinte a gente vai ver a razão pela qual Deus não permitiu que houvesse uma manifestação demoníaca ou alguma coisa assim. Quando o povo, obviamente, está pedindo assim, Baal, responde-nos, tem a ver muito com aquela situação. Já me respondeu tanto, já fiz tanta mandinga, já fiz tanto despacho, fiz tanta coisa, e deu tudo certo. Por que agora, nesse momento crucial, o Senhor não responde? Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manguejando se movimentava ao redor do altar que tinham feito. O altar, obviamente, é grande, provavelmente do tamanho dessa área aqui, desse banco até essa parte do púlpito aqui, com um touro, um animal aqui em cima, talvez lenha ao redor, e os profetas, que eram quase 1000 profetas, circulando ao redor aquela multidão e gritando, Baal, responde-nos, manda fogo. Talvez aquilo não tinha acontecido daquela maneira ainda, embora tivesse tido algumas outras manifestações. Mas isso é sério demais, clamando a esse Deus com D maiúsculo. O fato é que eles estavam sinceramente errados. Como muitas vezes nós, e como muitas vezes muitas pessoas também. Porque olhando para os milagres, olhando para muitas coisas que até o diabo sabe fazer, muitos de nós ficando impressionados, a gente corre para aquilo que os nossos olhos e o nosso coração pede. Mas muitas vezes a gente não confia naquilo. Quantas pessoas estão sinceramente enganadas? A gente pode alistar um monte de gente que está envolvida com seita falsa. Um monte de gente que nem sequer não quer olhar a Bíblia. Mas também no meu evangelho tem um bando de gente, um monte de gente que sequer olha a Bíblia também. E do mesmo jeito está ali, muitas vezes se curvando a dinheiro, se curvando a uma série de coisas que você fica imaginando assim. Como pode uma pessoa que diz que lê a Bíblia faz isso? Há um tempo atrás eu vi uma notícia de que um camarada que, porque tinha aprendido, olha só, aprendido, um grupo, né? Aprendido de que Jesus é o leão da tribo de Judá. Aí associou leão, puxa vida, o que leão faz para marcar território? Urina. Aí ele pensou, olha, Jesus, leão da tribo de Judá, e nós temos que declarar que temos autoridade, e esse tal, e esse campo, esse lugar, nós temos posse. Deus é quem vai reinar aqui. Qual foi a jogada? Esse camarada e mais uns líderes saíram urinando nos cantos da cidade para marcar território. Gente, você pensa assim, né? O camarada desse é doido. Eu acho que também é em parte. Mas em parte não é isso, não. Em parte é a ignorância que ele prefere, porque isso causa impressão. Eu fiquei imaginando quantos diabos a pessoa deve ter que pedir para poder cercar a cidade, pelo menos, né? De urina. Entre tantas outras coisas que acontecem por aí. Isso é só um pequeno exemplo. Isso é só um pequeno exemplo. Desde o camarada sair gritando na rua, está amarrado. Amarrado o quê?
Essa mandinga evangélica. A pessoa acha muitas vezes, né, que declarar que está amarrado é estar amarrado. E por aí vai. E por aí vai. Ignora a Bíblia, ignora o que Deus quer para a nossa vida. E deixa de lado exatamente aquilo que na verdade deveria se preocupar. Baal, responde-nos. O fato aqui é que ele estava bem mais distante, sinceramente enganado. Eu lembro de um rapaz uma vez, meu amigo, conhecido. Na verdade ele era americano. E aí uma certa ocasião alguém me falou assim: olha, fulano de tal, essa pessoa, esse camarada não pagou aquele tal dever, aquela obrigação. Todo mundo estava pagando. Ele não paga por quê? Porque ajuda a organizar e não está pagando. A pessoa falou isso para mim. E eu, metida justiceira, fui lá conversar com a pessoa. Mas não está pagando isso que todo mundo está pagando? Ele falou: quem falou? Eu pago sempre. Claro, eu tive que catar a minha cara no chão, né? Tentar colocar aquelas coisas. Ao invés de eu ir perguntar. O fato é que do momento que a pessoa fofocou para mim, fazendo um agravo, né? E eu, claro, não ia ficar para mim, porque se ficasse para mim ia ser pior. Fui resolver isso, ou pelo menos conversar com essa pessoa, que graças a Deus aconteceu isso, mas eu tive que passar essa vergonha. Mas nesse meio tempo eu estava sinceramente enganado. O fato é que muitas pessoas estão enganadas, ou querem continuar enganadas, ou não querem receber o remédio para o desengano, para abrir os olhos. E só a Bíblia nos pode abrir os olhos. Se vocês lembram da reportagem que teve no Brasil há algum tempo atrás, que tinha uma máfia do remédio no Brasil, que fazia o remédio sem o princípio ativo. Um remédio que no final das contas era remédio de farinha só. A pessoa tomava o remédio, mas o que ia restaurar, ou ia sarar, seja o que for, não tinha ali no comprimido. A pessoa verdadeiramente tomava aquele comprimido, sinceramente, enganado também. Não vai resolver. Você não sabe que não vai resolver. Não sabe que não vai resolver. Mas procura naquele remédio. O fato é que a paixão, muitas vezes, que a gente tem por alguma coisa, nos leva a fechar os olhos. Ficamos enganados porque a gente olha para a paixão de forma apaixonada, de forma que a gente não consegue avaliar com critério. E lembra que a Bíblia diz muito claramente que o culto que Deus quer da nossa vida é um culto racional. Em outras palavras, é um culto lógico. Porque Deus é lógico. Deus é lógico. Deus, Ele é lógico. Ah, mas tem que ter fé. Claro que tem que ter fé, a gente não está vendo. Mas Deus é lógico. Deus não é aquele que um dia é assim e outro dia é assado. Não. Ele não se contradiz, Ele não mente. A palavra dele tem uma lógica. Do começo ao fim apresenta a pessoa de Jesus, que é o Deus encarnado. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava dele, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou dormir e despertará. Aí Elias começa a ser sarcástico. Sei lá quanto tempo ficava ali rodando e pedindo. Responde-nos, Baal, a gente está cansado dessa situação aqui. E aí o texto anterior diz que eles já estavam manquejando, né? Talvez aquele gesto assim, né? Igual o Quarupi, fazendo uma festa de gestos também, para impressionar Baal. E aqui diz que já passou o meio-dia e Elias começou a tirar a onda deles. Gritem mais alto. Ai meu Deus, olha só, como que Deus você precisa gritar mais alto? A gente muitas vezes se questiona isso em igrejas, né? Que o pessoal começa a orar e a rua toda, a vizinhança toda fica indignada com aquelas igrejas que você pode ouvir uma barulheira sem tamanho. E o que muitas vezes a pessoa que só está ouvindo de fora, descrente, fala: Deus não é surdo. Ou é? A gente já sabe disso. Grita mais alto, clamar em altas vozes, porque é Deus, pode ser que esteja meditando. Olha só que zomba aí. Ah, esse Deus seu está aí meditando, está quietinho no canto,
Quem sabe ele esteja quem ora, quem sabe está no banheiro. Necessidades, uma ocupação qualquer que é necessidade. Não sei o que está por trás da palavra de Elias, mas estava zombando. Talvez esteja atendendo necessidades, ou de viagem, ou a dormir. Que bexiga de Deus que dorme. É a grande questão que Elias está levantando ali para aquelas pessoas questionarem. Mas muitas vezes a gente vê pessoas se curvando a imagens, não é? Se curvando, causando aquela impressão. Muitas vezes a gente sabe que é idolatria e muitas vezes a pessoa está enganada achando que aqui tem um poder. Igual você era antigamente, igual eu era antigamente. Eu andava com a figa nos bolsos, às vezes pegava alguma coisa assim que eu achava que dava sorte e guardava comigo, achando que se eu não tivesse aquilo. Olha só, e eles clamavam em altas vozes. Aí o negócio começa a complicar. E se retalhavam com facas e com lancetas. Outro dia eu vi isso na televisão. O povo todo ensanguentado, porque pegavam uns chicotes e começava a se bater para impressionar o sangue. Se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado um meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz. Terceira vez, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Olha que começo espetacular de Elias. Se retalhavam e profetizavam. Até onde uma religião pode levar uma pessoa? Estou falando religião, estou falando cristianismo, porque Deus não gosta de religião. Religião é o homem querendo alcançar Deus. Religião é o homem procurando Deus com a sua força. E cristianismo é o quê? Deus que veio em busca do homem. Jesus, porque a gente não tem condição nenhuma. Nós não temos condições em nós mesmos de fazer alguma coisa para alcançar Deus. Nós não temos isso. A Bíblia diz claramente que nós somos incompetentes com relação. Nós somos pecadores de tal maneira, de tal monta, de que nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Então, se Deus não faz isso, se Deus não se veste de homem e vem nos buscar, nós todos nós iríamos para o inferno. E se retalhavam como que aí, quantas pessoas se matam em nome de uma religião. Aquele camarada, o homem bomba, é por conta de um conceito religioso que ele tem. Mas em todos os lugares tem pessoas que são fanáticas, e até no meio evangélico também. Pessoas que não enxergam Jesus, mas enxergam o sistema religioso. E a esse sistema se curvam a ele. Passado o meio-dia, profetizaram eles. Aqui é impressionante, porque essa ideia de profetizaram eles entra exatamente aquela questão de que estavam influenciados agora por um espírito. Então, gente, não é qualquer coisa que eles estavam fazendo ali. Eles estavam profetizando no sentido de revelar algumas coisas, de falar algumas coisas, dominados por um espírito. Então, é claro que isso nos deve preocupar. Ponto-chave: eles estavam influenciados diretamente por um espírito. Razão pela qual eles se curvavam de fato a Baal. Quando fazia aquelas suas devoções, o seu despacho e tudo mais, tinha um espírito por trás. Provavelmente alguns milagres aconteciam ali. Algumas adivinhações certamente aconteciam. Por isso que Acabe também era escravizado aquilo, embora tivesse a lei, poderia se curvar ao Senhor. Agora, e todo o povo se chegou a ele. Elias falou: olha, agora está comigo a história. Vem para cá. Chamou a atenção para o altar que ele já tinha, obviamente, providenciado. E o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo:
dizendo: Israel será o teu nome. Embora tenha muita coisa que a gente possa falar aqui, eu não quero me deter, porque a gente tem outras coisas para fazer hoje. E eu quero me convidar de você a fazer um estudo sobre esse texto também. Você vai ver riquezas impressionantes. Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rei, quer dizer, fez uma valeta ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Ele fez uma cova ao redor do altar, ok? E aí disse, né? Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pegou. Imagino que isso demorou talvez 1 ou 2 horas nesse processo todo, e o povo olhando: o que vai acontecer, o que vai acontecer. Aí pôs esse novilho sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Aí o pessoal fez isso. Disse ainda: fazei 2ª vez, e o fizeram. Disse mais: fazei 3ª vez, e fizeram a 3ª vez. O cara também já está tirando onda demais. Já não bastava orar e clamar e descer fogo sobre o altar, que a história que já conhece. Elias está provocando o povo também. Lembra daquela propaganda, provocar assim até não aguentar mais? Mais ou menos assim, né? Depois, como é que é? Tim. Acaba com ela com tim. Tim. Tem um monte de gente aqui que não sabe o que é tim, mas a maioria sabe o que é tim. Conhece que é crush, sabe o que é crush? Grapete. Tem gente que fala assim: não, precisava de crescer. Você crescer, tu sabe? Ok, olhando aqui para o texto, olha só. Fazer a 3ª vez, né? E o fizeram a 3ª vez. Versículo 35. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu também de água a vasilha. Que coisa impressionante. Ficou encharcado. Para não imaginar ninguém que aquilo ali era uma combustão natural por conta da quentura ou do sol. Como pega fogo aqui no Cerrado de Brasília, né, o pessoal às vezes: isso aí foi sei lá, o sol, aquela coisa toda, né? Mas aqui, o restante do texto nos dá uma atenção especial que eu queria que a gente também se detivesse um pouco. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Gente, isso é fantástico. E que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Eu estou tirando onda aqui em nome de Jesus. Olha que foi impressionante. Elias, eu estou mostrando exatamente quem é o nosso Deus. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que tu és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Isso é impressionante. Focar a atenção em Deus, o que ele está falando. Senhor, faz esse milagre, para o pessoal perceber que o Senhor é Deus e que eu fiz isso aqui porque o Senhor mandou mesmo. Para que esse povo olhe para o Senhor, e para que esse povo perceba que foi o Senhor que veio buscar eles. O pessoal estava tão largado, estava tão idólatra, que o Senhor que fez essa festa toda aqui, para poder esse pessoal voltar para o Senhor. A glória de Jesus. Aquele culto, todo aquele milagre, para que Deus fosse entronizado. E aqui diz, olha só, quando Elias terminou de orar, falou o que deveria falar, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E o Senhor que vai fazer isso aqui para o povo se voltar, para esse povo se voltar aí. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Então estava terminando de orar, pum! Pegou fogo. Imagina que coisa fantástica. Pegou fogo e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Deus tem interesse nos detalhes. Deus tem interesse nos detalhes da minha vida, como tem interesse nos detalhes da sua vida também. Escreve um negócio tão impressionante desse, falando assim: Deus, eu me preocupo com os detalhes também. De fazer cumprir aquilo que eu pedi para ver o profeta fazer. O que vendo todo o povo, caiu em rosto,
caiu de rosto em terra. Por quê? Porque reconheceu que Deus é o Senhor. E disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Impressionante. Mas não acabou aqui. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Pison, e ele os matou. Tragédia para aquele mundaréu de profetas falsos. Morreram todos. Olhando para tudo isso aqui que a gente viu, resumidamente a gente percebe que Deus zela pela sua glória. Mas eu queria concluir tudo isso que a gente tem visto todas essas 3 semanas que já vimos sobre uma vida impactante. Eu queria concluir com 2 outras virtudes e qualidades que você deve buscar também para que você tenha uma vida impactante. Para que você deixe de, obviamente, ser apenas uma pessoa, um cristão comum, natural, medíocre, para ser uma pessoa que faça diferença onde você está. Inclusive diferença na sua família também. Você que é pai, impactar a vida dos seus filhos. Você que é filho, impactar a vida dos seus pais. Abençoando essas vidas. Fazendo de alguma maneira mais parecidos com Jesus. Por onde você estiver. Seja na escola. Seja no trabalho. São 2 outras virtudes que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é ousadia. No caso de Elias aqui, você pode perceber que ousadia não é irresponsabilidade. Elias sabia o que estava fazendo, porque sabia quem era Deus. Elias tinha experiências com Deus que eram fantásticas. Elias, quando profetizou, quando ouviu a voz de Deus e profetizou que em Israel não ia chover, até a palavra dele, do Senhor, voltar a ele, para ele falar de novo para cá, ou para o país, não ia chover. E Elias então ficou meio que excluído da sociedade. Por 3 anos ele ficou num lugar e foi alimentado por corvos. Algo que é um milagre. Bebia água do riachinho. E bebia água do riachinho e os corvos traziam comida para ele. Não foi uma semana, não foi um dia para a gente imaginar que foi alguma coisa assim. Olha, o negócio aqui, eu acho que, sei lá, o bicho aqui é diferente, né? O bicho aqui. Nada disso. Sistematicamente os corvos iam levar comida para eles. Nesse mesmo episódio, na mesma época, né? Quando acabou ali aquela água do riacho, Elias foi mandado pelo Senhor para ir para outro lugar, para Serepta. Chegou lá e encontrou uma viúva e falou assim: olha, estou com fome, faz uma comida para mim. A viúva falou: pessoal, eu tenho comida só para mim, meu filho. Aí ele disse: não, pode fazer essa mesmo. O Senhor que mandou. Aí a mulher fez. Aí Elias falou: olha, a partir de hoje, não vai faltar nem óleo nessa vasilha de óleo, nem farinha nessa sua vasilha de farinha. Enquanto não chover de novo, não vai faltar nem óleo, nem farinha para a senhora. Gente, que coisa espetacular. Imagina, todo dia eu chegava lá, tirava uma medida de farinha, tirava uma medida de óleo, fazia lá o rango, né? Ia no outro dia lá, ou à tarde, à noite, seja o que for, não sei como é que exatamente era o costume de quantas vezes ia fazer comida. Chegava lá, estava cheio de novo. Quem que não queria ter uma dispensa dessa? Deus, de forma milagrosa, fazendo coisas que a gente pensa assim: qual o objetivo disso? O objetivo é a glória dele. Fazendo para alguém que nem era do povo de Israel. Mas logo depois o filho daquela senhora morre. Ela chega a acusar Elias: Elias, o que eu fiz? Eu fiz o que Deus obedeceu lá atrás. Qual a tragédia que aconteceu na minha vida? Meu filho morreu. Aí Elias: espera aí, não apavora. Elias foi lá, orou pelo camarada, deitou em cima do moleque morto. O moleque reviveu. Ressurreição. Existe um milagre mais impressionante do que ressurreição? Eu fico impressionado com isso. Eu fico impressionado com isso.
E Deus usou Elias para fazer tal milagre. Por isso que Elias, ele tinha certeza do que estava fazendo. E se nós temos um pouco mais de conhecimento de Deus, a gente vai ser ousado também. Ousado não no sentido negativo, porque muitas vezes, muitas pessoas têm facilidade de ser ousado, de ser corajoso para fazer porcaria. Tem muita gente que sai fantasiada na rua de pé de melancia. Mas nós muitas vezes que temos coragem de muitas coisas, não temos ousadia para falar do Senhor Jesus. A gente fica meio que com medo. O que vão achar de mim? Vão falar que eu sou fanático? Apenas abordar o assunto numa discussão. Ousadia, coragem de encarar muitas vezes aquela dificuldade que a gente tem de se expor. Muitas vezes nem em casa a gente tem ousadia. Ousadia até para direcionar a família, os pais que estão aqui, as mães que estão aqui. Às vezes fica meio que com medo de desagradar o outro, esquecendo o papel que nós temos na sociedade, no reino de Jesus, na face da terra, de impactar os nossos filhos, conduzir os nossos filhos no caminho de Jesus. Muitas vezes nós não temos tanta coragem assim. A gente quer sempre trabalhar, fazer aquelas coisas que tão fáceis que não nos expõem muito. Ou não nos expõe de jeito nenhum, muitas vezes. Ousadia, coragem. Não estou falando para você sair chutando despacho na rua, não. Nada disso. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente sabe o que Jesus quer, se for necessário chutar o despacho, chuta. É porque a gente precisa ser um pouco mais corajoso e ser mais destemido para aquelas coisas que nós sabemos que tem que fazer. A gente sabe que a gente está padecendo, precisa de uma palavra de encorajamento. Às vezes a gente encontra uma pessoa que está chorando na rua. A gente fica medindo. Fala ou não fala, sugerindo que Jesus pode resolver o problema dessa pessoa, vou orar por ela. E a gente fica meio que se escondendo. Vou passar vergonha. E a gente deixa de abençoar, de ajudar na transformação do outro. Mas às vezes a gente tem ousadia e coragem para dar bronca nas pessoas. Para chutar uma pessoa. Para reclamar. Tem gente que é craque para reclamar. Não pode ser com quem que for. Chuta sem dó. Mas na hora de evangelizar, de falar do amor de Jesus, não tem tanta coragem. Simplesmente por falta de vivência com Jesus. Simplesmente por falta de leitura bíblica. Simplesmente por falta de alguma maneira comunhão com Deus. Saber que aquilo é verdade, que o Espírito Santo nos abençoa de tal maneira que a gente tem conhecimento da verdade. Segunda qualidade, segunda virtude dessa noite, de uma vida impactante. Eu queria que você me entendesse bem a respeito dessa palavra. Radicalização. Não estou falando aqui fundamentalismo, porque fundamentalismo não tem contexto. Você vai fazer aqui de qualquer maneira. Estou querendo dizer que Elias, ele não negociava com o pecado nem com a desobediência. Deus tinha falado para Elias, no final das contas, quando ele mostrar o que é para fazer mesmo, mata aquela cambada de falso profeta lá. Certamente hoje entendo que não aconteceria isso para a gente. Mas naquela época era necessário. O povo de Deus ainda era um povo idólatra. Era um povo que imaginava que havia vários deuses e Jeová e Yahvé apenas um entre tantos. Não tinha aquela noção de que Jeová e Yahvé, o Senhor, é Deus soberano sobre todas as coisas. Os outros são falsos deuses. São entidades espirituais. Por mais brilho que possa ter em algum momento, são falsos deuses. O que eu quero dizer com radicalização é tolerância zero com o pecado. O que eu quero dizer com radicalização é você cortar o mal pela raiz, anular o efeito do mal.
Manter o poder do mal afastado. Ah, se eu estou assistindo TV demais, não estou me controlando? Vou quebrar a televisão, vender a televisão. Ah, eu estou usando o Facebook demais, se eu não tenho controle, vou dar um jeito nisso. Ah, se eu estou usando a geladeira demais, assaltando a geladeira demais. É porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Eu quero ficar no controle da situação. E às vezes a gente lida com o pecado da mesma maneira. Uma das frustrações do Arantes, missionário Arantes, a gente conhece o Arantes, é quando chega alguém lá, uma pessoa que já vai para lá, já está totalmente arrebentada. Vai pedindo ajuda para situação de drogadição. A pessoa está drogada, não consegue resolver os seus problemas, já está dormindo na rua praticamente. Passando a noite na rua, fora a noite na rua. Aí chega lá, na primeira entrevista a pessoa vai falar bem assim: ah, eu vim aqui porque eu quero dar um tempo. Dar um tempo? Como dar um tempo? A gente pouco vai te ajudar se você vem aqui só para dar um tempo. É porque a pessoa perdeu o controle, ela quer manter o controle. Usar droga ainda, mas no controle. Mas ninguém tem controle dessas coisas. Ninguém tem controle com o pecado. Aí quando começa a tomar corpo demais, começa a dominar demais, e começa a fugir desse controle, a única solução não é a gente manter o controle. A solução é a radicalidade. Jesus mesmo falou isso. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca a mão para fora. Não precisaria disso, porque nós já temos o Espírito Santo. Mas ele está falando de que nós devemos ser radical contra aquilo que nos faz pecar. Nós temos que nos abster de todo mal. E a Bíblia bem nos orienta. É interessante que Elias fez aquilo que para a gente possa ser talvez uma das grandes radicalidades. Matou todos aqueles profetas. Radicalização. O fato é que a gente bem poderia cuidar e viver e trabalhar melhor para o Senhor se a gente fosse mais objetivo nisso. Não negociar com o pecado. Não negociar com essa questão de desobediência. Não, eu tenho que obedecer porque é melhor para mim. Deus quer isso. Vou perguntar alguma coisa para os pais aqui. Se você tem dado para o seu filho todo dia R$2, ele vai para a escola, só que passa na venda do armazém ali e compra de bombinha e aterroriza os coleguinhas da escola com bombinha. Todo dia está fazendo isso. Pega R$2 que você dá, pode usar o que você quiser, vai ter merenda, vai ter lanche na escola, mas ele passa lá naquele armazém, compra de bombinha e fica aterrorizando os colegas aqui na escola. Você que é um pai sábio, o que você vai fazer? Já conversou com o menino e ele passa ali no armazém, acha tão legal aqui. Compra a bombinha e aterroriza os colegas da escola. O que você vai fazer? Dá uma peia, dá aquela assim. Mas bem, você poderia ajudar seu filho não dando mais esse dinheiro. Não é? Simples assim. Simples assim. Mas você pensa, né? Puxa vida, vou deixar de dar R$2 para o meu filho. É quando o camarada chega a ser adolescente e começa a fazer tanta bagunça. E o pai, quando ele completa 18 anos, o pai dá um carro para ele. Falando assim: vou dar um carro para ele agora para tomar jeito. E que planeta que ele vai tomar jeito? A gente tem que aprender a ser radical até com isso. Às vezes fazer coisas que é de desagrado do nosso coração. Porque a gente precisa entender claramente o que Deus tem para nós.
Já vimos, obviamente, né? Sensibilidade, obediência, resistência, objetividade. E a gente aprendeu um pouco mais sobre ousadia hoje, sermos ousados, mas também sermos radicais. Se quisermos ter uma vida de impacto, que faça diferença no planeta Terra, que não seja a mesma pessoa, do mesmo jeito, comum, simples, a gente muitas vezes quer isso. A gente quer ficar medíocre. Nossa vida a gente fica satisfeito com mediocridade. Por isso que muitas vezes a gente não consegue muito sucesso nas coisas da nossa vida. Às vezes a gente estuda para determinadas coisas, mas não estuda com determinação. Porque a gente fica pensando nas outras pessoas só. Você é medíocre. Medíocre é suficiente. Não é não, a gente percebe isso rapidinho. Por isso que temos que ter uma vida impactante. Porque Jesus quer que a gente cause impacto. Porque Ele diz, ide com todo mundo e fazer discípulos de todos os cantos do planeta. Ele garantiu que estaria conosco, Ele garantiu que nós, obviamente, temos o poder para fazer isso. Ao descer sobre nós o Espírito Santo, nós deveríamos fazer discípulos em todos os lugares. Já desceu o Espírito Santo sobre nós. Então, por que a gente não faz? Porque a gente, muitas vezes, se apercebe, se equipa, né, na nossa vida de muita tranqueira. E a gente não é aquele que deveria ser. Queria orar agora por cada um de nós, para que Deus